você falou da questão ética, né? Eu acho que tá no cerne de toda essa reflexão, né, sobre a utilização da psicologia como um instrumento de captura mental, né? E eu, assim, recentemente eu li um livro fantástico, é Ideias que Colam, né? Que é justamente falando sobre como você vender suas ideias, como fazer suas ideias colarem, que é um manual, assim, muito interessante, mas que em determinado momento foi me chamando a atenção, como, não somente nesse livro, mas de uma forma geral na sociedade como um todo, como o conhecimento que a psicologia obteve da natureza humana, né, se tornou uma forma de você ir nas fraquezas da nossa personalidade para você, ao atingir essa fraqueza, você conseguir convencer, conseguir controlar, conseguir dominar, né? E aí isso me deu uma angústia muito grande quando eu percebi isso, porque, poxa, esse mesmo conhecimento poderia estar sendo utilizado para nos curar, para fazer a gente transcender essas fraquezas. Mas aí você mesmo já colocou, né, que a gente está no processo, né? Quem sabe é uma etapa da caminhada e que a gente está evoluindo, né? Tem um ponto, né, em relação a isso, e aí isso vem de dentro, né, da própria seara do universo psi, que é como que fica, né, as escolas de psicologia profunda, aquelas escolas que visavam as grandes exploração da alma, que vinham marcados por um senso de profundidade. Tinham no profundo uma devoção, profunda. Eram escolas como a psicanálise, como a escola indiana, assim, que vinham de uma abordagem, né, em dois termos, uma rasgando os véus do convencionalismo, quer dizer, colocando esse convencionalismo nos moldes assim de uma grande como se fosse um grande guardião das insanidades que estavam escondidas. Quer dizer, o guardião a toda aquela questão da sanidade, né, da normalidade, aquilo passou a ser colocado em questão. A normalidade passou a ser, com todo o seu modo convencional, passou a ser colocado em questão e começou-se a se fazer um confronto e uma denúncia de que essa normalidade, ela, na verdade, era um tipo de anteparo em relação àquilo que as pessoas tinham de mais insanas, de mais loucas, de mais conflitantes, assim. E essas escolas, então, elas rompiam essas barreiras e chegavam justamente nesse outro lado, que ali é onde estavam as grandes pescarias, né? Abriu-se a dimensão do inconsciente, e aí então se fazia as grandes pescarias, né? Os símbolos das profundezas começaram então a aparecer, desde um equacionamento da construção do sujeito, né, na sua ordem familiar, né, até os símbolos arquetípicos do próprio inconsciente coletivo da humanidade, né, um desde sempre, né, e com diferentes temporalidades, já que o inconsciente foi considerado temporal, mas as navegações, elas visavam justamente essa dimensão, a entrada na escuridão do oceano, numa firme convicção de que ali o humano encontrava aquilo que ele tinha de mais profundo, as suas raízes e as raízes do seu próprio mistério. Essas escolas, na verdade,
verdade, não se prestavam muito ao modo acadêmico, ao modelo acadêmico. O modelo acadêmico ele tem o seu rigor, tem as suas exigências, tem o seu modo ali de abordagem, coisa e tal. Então, mesmo a instituição acadêmica ela não deixou de puxar essas escolas assim, e apresentá-las dentro de um formato mais acadêmico, até porque o formato acadêmico ele se presta a um consumo mas o público assim se presta a um público maior, porque ali tem um método, tem um modelo, tem um método de abordagem de estudo e coisa e tal. Elas ficaram mais por conta das instituições, né? Instituições próprias, sociedades de psicanálise, sociedades junguianas, lacanianas, enfim, ali era o locus, vamos dizer assim, mais profícuo, mais fértil desses estudos, né? Só que aí, com essas mudanças que vêm acontecendo, com essas transformações, assim, tudo, essas escolas de profundidade, das profundezas, também começaram muito a perder o seu prestígio. E aí começou, então, a surgir uma psicologia mais voltada para o imediato da vida. E é essa psicologia voltada para o imediato ela se presta mais ideologicamente a essa forma de manipulação, inclusive comportamental. Entendeu? Que ele começou a se estudar os modos comportamentais, e aí essa psicologia é ela que vem ganhando a dianteira. É ela que vem questionando vamos dizer, esses axiomas de profundidade e se torna uma psicologia mais voltada para a aceleração do homem moderno, para o imediatismo do homem moderno, que ele tem uma outra versão, naquela diferente de quando começou-se as escolas de profundidade. Então, isso também é dentro da própria seara do universo psicológico, isso também tem uma guerra ali. Né? Para você ter ideia, por exemplo, hoje os médicos optaram por uma chamada psicologia comportamental, terapia cognitivo-comportamental, que é uma terapia que tem protocolos mais imediatos, tem efeitos assim mais diretos na ordem do comportamento. A ordem subjetiva, o estatuto dela é menor, porque ali o que está em jogo é uma mudança de comportamento. Então mudou, o homem mudou, a representação de homem muda, sai-se, né? E uma analista dizia assim, acho que as escolas de profundidade vão acabar por falta de subjetividade. Então, como se a coisa ficasse mais desértica, tá entendendo? Aquilo que era um ambiente de grandes navegações, de grandes pescarias e coisa e tal, talvez como o planeta também, metaforicamente, não sei se você chegou a ver, recentemente se mostrou como que as cataratas do Iguaçu chegaram ao menor nível, aquelas cataratas que eram tão incríveis. Aí você disse, não é possível, eles vão ser são córregozinhos, assim, e você vê o próprio Rio São Francisco, assim, minguado. Então, eu acho que isso, de certa maneira, é também uma metáfora assim, do que está acontecendo com a nossa subjetividade. Entendendo que as grandes navegações, os grandes mares, né? Os homens assim das grandes epopeias, dos grandes desafios, eu acho que esse homem também está saindo de cena e nós estamos ficando com um homem que está lutando com a vida para ver se consegue se equilibrar um pouco, controlar um pouco a sua ansiedade, não ficar tão deprimido,
né? Isso tem possibilitado outras leituras dessa dimensão psicológica, tá entendendo? Porque eu acho que o próprio romance sobre o homem está mudando, o próprio protagonismo do homem está mudando. E hoje nós estamos como lidar com esse homem que sofre de excesso de pressão, de busca de competências exageradas, que tem que competir no mercado, que está desesperado para não perder o emprego. Enfim, acho que é esse homem exausto, que é a sociedade do cansaço, do Shen, que leva a essa depressão, a essa coisa toda. Então, é um homem que não tem nem fôlego para grandes subjetividades. Então, o cenário está mudando. Então, tem uma luta também no próprio universo psíquico. A luta está na ordem do dia, entendeu? Eu achei fantástica, né? Você está falando do processo da psicologia, né? Que mergulhava em profundidade, e agora está assim, tá uma coisa superficial, né? E você trouxe o planeta tendo um movimento semelhante, né? E isso assim, é preconizado pelo pensamento sistêmico, né? Que é uma nova forma de entender o mundo hoje, né? A gente tem o Fritjof Capra, né, como um dos grandes expoentes, né, dessa linha uma linha científica, e ele chegou ao ponto de afirmar que a pandemia do coronavírus é uma resposta biológica do planeta às agressões da humanidade, né? Então a gente percebe que na verdade está tudo conectado, né? E eu achei muito interessante como você foi falando da psicologia, e eu fui pensando na literatura que assim, houve um processo muito semelhante, né, que eu até escrevi um texto a respeito, eu chamei A Revolução da Simplificação, né, que eu lembro que nos anos 80, 1900, não é tanto tempo assim, né, 1980, os best-sellers que a gente tinha na época, né, você tinha Humberto Eco com O Nome da Rosa, O Pêndulo de Foucault, você tinha o John le Carré com os romances de espionagem, não estou falando nada assim tão fora da caixa, não, John le Carré com romances de espionagem, né, mas eram livros que você se sentia desafiado como leitor e que você considerava assim, era um motivo de orgulho. Eu li esse livro, e o autor tinha assim como um ponto de honra fazer uma tour de force, né? Uma demonstração de força intelectual e desafiar o leitor. Era como se fosse um convite para cada um se alçar a uma altura maior, né? A gente está falando da profundidade também, a metáfora da altura também se aplica, né? E com o passar dos anos 90, 2000, a gente hoje tem um mercado editorial na literatura que, assim, esse tipo de... Eu sempre me faço essa pergunta, será que O Nome da Rosa, hoje, chegaria a ser publicado por uma editora grande, entendeu? Que dirá virar um best-seller? Porque hoje, assim, a gente não quer nada que desafie, né? Nada que me dê trabalho, que me canse. Eu quero sopa de geleia, uma coisa bem molinha, sem dificuldade, sem desafio. Isso, eu acho que eu, pessoalmente, como escritor e como leitor, eu lamento esse momento, mas eu percebo que é um ciclo, né? Que em algum momento isso vai ter uma transformação, né? E aí a gente entra na próxima pergunta, justamente fazendo essa conexão entre a psicologia e a literatura, a gente percebe como é parecido, tanta coisa, tem tantas coisas em comum, né? E a gente assim, olha grandes obras-primas da literatura, você tem verdadeiros tratados sobre a personalidade humana, né? Você tem personagens, né, que são estudados pela psicologia, personagens literários são estudados pela psicologia, que conseguiram fazer um mergulho muito profundo, né? E, por outro lado, você tem textos científicos, tratados de psicologia, que são imbuídos de tanto lirismo, de tanto fascínio, que não seria incorreto a gente considerar como se fosse uma obra-prima da literatura também, né? Um texto de psicologia com grande valor literário, né? Então, a pergunta que eu lhe faço, Alexandre, é assim, onde, na sua opinião, a psicologia e a literatura se encontram e onde elas se separam, né? Onde é cada um no seu quadrado e onde é tudo junto e misturado? Bom, eu acho que, assim, eu acho que é importante a gente fazer aqui uma pequena distinção entre o universo mental do homem, no sentido de que o
homem, ele é o que nós sabemos do homem tem a ver com o modo como ele se expressa. Estudar o homem é estudar a expressão do homem, né? E isso eu acho que não pertence a ninguém, assim, especificamente. Eu acho que todas as disciplinas, os interesses, as ciências que se voltam para o estudo do homem vão estudar a expressão desse universo mental do homem, como o homem se expressa, como ele escreve, como ele se movimenta, como ele se locomove, como ele ama, como ele transa, como ele guerreia. Nós estudamos, né, toda essa expressão do homem, porque essa é a expressão do seu universo mental. E esse universo, eu acho que ele é infinito, né? Você não poderia demarcar ele assim. Então, ele é infinito. Eu acho que o que aconteceu é que os saberes, então, à medida em que foram se construindo e aí reivindicando seus objetos, né? Que aí tem a sofisticação dos saberes, né? Com os seus axiomas e as suas epistemologias, né? Com o seu rigor mais conceitual, essa coisa toda, a psicologia, ela, como todos os outros saberes, foi se emancipando da filosofia. E a filosofia, ela tem as grandes interrogações sobre a vida, quem tem é a filosofia. Por mais que haja um certo afã de destruição da metafísica, né, o que me parece um equívoco, assim, né, porque não tem condição da metafísica, ela pode ser deslocada, ela pode até vir para o inconsciente e o homem, todas as angústias do homem serão metafísicas, assim, a respeito da sua origem, do seu destino, do sentido da vida, da sua morte, da sua dor. Nós não temos como, por decreto intelectual, acabar com isso. Não tem a menor possibilidade disso. Assim. Então, se num determinado momento, né, histórico, em função do próprio refinamento, né, a gente teve necessidade de delimitar os saberes, então, consequentemente, a psicologia ficou como sendo a disciplina que teria, então, essa função de equacionar essa dimensão psicológica do homem, mas sempre levando em conta de que as escolas de psicologia de profundidade, elas não se submetem a esse modelo da psicologia. Então, isso já é uma dicotomia, assim, portanto, que você pode ser um psicólogo até acadêmico e não tem a menor noção do que seja psicanálise, e não tem a menor noção do que seja um arquétipo junguiano, tu não sabe nada disso, assim, que são territórios diferentes. Então, do ponto de vista da literatura, as escolas de psicologia, das profundezas, do profundo, elas nunca, em nenhum momento, puderam prescindir da literatura, porque a literatura ela é muito anterior à psicologia, tal como nós concebemos. Todo o universo já estava povoado quando a psicologia começou a aparecer, e o universo estava povoado justamente pela literatura, que era aquela força que fomentava todo o drama humano, com todas as suas incertezas, com todos os seus conflitos, angústias, relação com o destino, relação com o desejo. Isso sempre foi o campo da literatura, muito anterior a essa psicologia que nós conhecemos. E aí começou-se, né, se as escolas de psicologia profunda não podem, né, virar as costas para a literatura, essa psicologia dita acadêmica,
ela partiu para outros protocolos, para um outro nível de algo que foi considerado como sendo da ordem de uma objetividade. Porque a grande temática é entre a subjetividade e a objetividade. Então, essa coisa de ficar nos universos subjetivos e coisa e tal, isso, a partir de um determinado momento, algumas autoridades resolveram se rebelar contra isso e buscar uma forma mais objetiva do psicológico, vamos dizer assim. E aí criaram modelos, experimentos, essas coisas todas, assim, enfim, criaram verdadeiros frontes em relação às ambivalências, às ambiguidades, as perguntas sem respostas que a subjetividade nos obriga a ter que suportar, porque nós temos muitas perguntas e muito poucas respostas no âmbito da subjetividade. Então, é um lugar de angústia, é um lugar de uma agonia nobre, de aflições mais sublimes. E nem todas as pessoas suportam isso. Não, nós temos que responder, nós temos que ter respostas mais efetivas, e o homem moderno não pode se dar o luxo de ficar também, temos que ter resposta. Então, aí partiram para uma outra concepção, para um outro alinhamento. Mas, sinceramente, eu acho que do ponto de vista do alimento da alma, né, a literatura é uma ilustração refinada daquilo que a alma humana tem de mais estúpida, do ponto de vista da sua grosseria. Ela é uma ilustração extraordinária daquilo que a alma humana tem de mais contraditório e também daquilo que ela tem de mais miúda, assim, e também daquilo que ela tem de mais abrangente, de mais nobre. Eu acho que só a literatura é que pode percorrer com liberdade e de uma forma muito criativa e muito original esses caminhos. Então, as escolas de profundidade, elas não poderiam prescindir desse approach, tá entendendo? Dessa relação ilustrativa, porque aonde as escolas procuram conceitos, né, os personagens literários falam desse conceito, dão vida a esse conceito, expressam esse conceito com muito mais refinamento, com muito mais vivacidade. Então, se uma teoria ela tem uma busca, vamos dizer assim, de uma grande articulação conceitual, né, na medida que ela tem que dar conta desse recorte, né, da sua construção teórica e do seu objeto de estudo, eu acho que a literatura ela é a expressão viva desse conceito, está entendendo? Então, isso eu acho que é uma coisa assim, muito extraordinária. Então, você, por exemplo, pega o Macunaíma, né, vou jogar dois personagens, a gente tinha falado do Édipo e do Macunaíma, onde o Freud, por exemplo, vai buscar no Édipo um pouco a ilustração do seu complexo, chamado complexo de Édipo, coisa e tal, e faz uma redução assim, que hoje é questionada, assim, tudo bem que o Freud tenha se socorrido do Édipo para ilustrar um modo conceitual, mas dizer que a questão do Édipo está reduzida a uma ordem de família, não é isso. Acho que o Édipo é muito maior, no sentido de que coloca a questão da relação do homem com o seu destino, das hiperdeterminações, tá? No sentido de que há uma questão profunda, o quanto que nós estamos sobredeterminados, mesmo que a gente orgulhosamente não queira saber disso, mas nós temos que estudar sobre determinações, porque afinal nós nascemos nesse mundo e, por princípio, nós não temos uma participação na escolha de nascer aqui ou ali, nós simplesmente nascemos, somos lançados, estamos nesse ser aí, conforme diz o Heidegger.
Então, nós estamos nesse ser aí. E a nossa existência, ela vem com essa marca de que nós estamos lançados no mundo, nós temos que habitar o mundo, temos que existir. Então, isso é uma coisa muito profunda, meu Deus do céu. A gente olha para isso e diz, caraca, enquanto um animal é lançado no mundo com todo um código instintivo que faz com que ele já saiba o que fazer, para onde tem que correr, para onde ele acompanha. Nossa, não é merda nenhuma. Nós estamos ferrados, dependemos de alguém que cuida da gente. Se não tivesse alguém, a gente morre. E nós vivemos num estado de total dependência e vamos construindo uma emancipação, uma autonomia nunca completa, né? E essa é a nossa jornada. Então, é um universo assim, muito amplo. Então, a questão do Édipo, né? Assim, por exemplo, você pega a obra do Édipo, né? Seus diferentes momentos, assim. Então, como que não aprender, não é, né? A gente aprendeu o que o Édipo está ensinando a psicanálise, não é o que a psicanálise é o que o Édipo está ensinando a psicanálise, é mudar a relação de escuta, não é prender o Édipo na psicanálise, é o que o Édipo pode ensinar na psicanálise. Né? E assim como o Macunaíma, por exemplo, que é a expressão de um momento profundo de uma consciência, né? Crítica que surge no movimento de 1922, onde uma brasilidade se impõe ali, não é? E se pergunta, afinal de contas, o que é o Brasil? Se a gente tira o verniz do Brasil, de tudo que é essa exterioridade, de todo esse aculturamento, essa mentalidade do colonizador, quem somos nós, assim, afinal de contas? É uma pergunta crua, direta, assim, que tem uma força heróica muito grande, como a Macunaíma é um herói nacional e é um herói completamente incrível, porque ele faz o percurso completamente diferente da jornada do herói grego. É um herói que, na verdade, é um anti-herói, é um herói desencontrado para a caceta, que não sabe, mas é o Brasil, nos seus desencontros, uma coisa atabalhoada, que não sabe, no seu infantilismo e, ao mesmo tempo, na sua inocência, mas é um Brasil que está procurando a si mesmo. Né? Então, essa questão, né, colocada pelo Macunaíma, no momento do modernismo, como uma grande metáfora sobre o país, né? e dito de uma forma muito engraçada também, assim, bem incrível, assim. Então, isso só a literatura pode proporcionar esse universo, assim, né? Eu acho que para as escolas de psicologia de profundidade, né? E no momento, e agora tem uma coisa que eu acho mais incrível, né? Agora, nesse momento da vida que eu me encontro, a minha escola de psicologia é a literatura. Oh, que maravilha! Que eu acho que é uma fonte muito viva de aprendizado, muito direto, muito. Você tem ali possibilidade de identificações, de ver as contradições, ver as nuances do universo humano, do protagonismo humano, e essas nuances nos interessam muito, porque mesmo que você apresentar onde que o inconsciente aparece, aí aquela coisa de que se espera que o inconsciente, às vezes o inconsciente aparece nas nuances, na modo como a pessoa faz o feijão e ela se aborrece porque o feijão não saiu do jeito que ela queria. E ali tem uma dica importante, está entendendo? Que o inconsciente está na vida, está no cotidiano da vida, como a literatura. Então, eu acho que isso é uma libertação, porque você anda para se libertar de tudo, e depois você não tem mais que dar satisfação a ninguém. Então,
essas barreiras elas se suspendem e aí você pode transitar melhor. São os novos trânsitos, assim, porque eu acho que o grande barato, o Lacan dizia, o analista é aquele que se autoriza por si mesmo. Eu acho que você se autoriza por si mesmo quando você então rompe essas barreiras e aí você pode aprender com quem te ensina. E quem te ensina? Tudo pode te ensinar. Verdade. E você fez essa ponte aí fantástica, né, entre o Édipo e o Macunaíma, né? E falando que a literatura é sua escola de psicologia, né? Fiquei pensando se não vai sair daqui a pouco aí o complexo de Macunaíma. Pois é, cara, e é muito incrível, né? É muito incrível, assim, muito incrível mesmo, que é um momento, é um marco, né? Na literatura nacional, assim, o Macunaíma. E, inclusive, foi também uma das adaptações para o cinema assim, mais felizes que eu acho que teve de uma obra literária, né? O filme também é espetacular, né? Com o grande Paulo Grande Giustino, Otelo, né? O Grande Otelo muito Grande incrível. Otelo, nossa, espetacular.